Olá, galerinha, boa tarde. Hoje, quinta-feira, dia 26/11/2020, certo? Ontem a professora Flávia passou para vocês bastante atividade de língua portuguesa, leitura, interpretação, para que vocês pudessem trabalhar, né? A leitura aí da Chapeuzinho Vermelho. Então, hoje a prof vai corrigir essas atividades com vocês e também propor a próxima atividade presente no livro, tá certo? Então, ó, pegue o seu livrinho de língua portuguesa, se organiza num lugarzinho, se ajeita aí, tá? Se organiza seu material, vê o lugar onde você vai estar assistindo a aulinha, para a gente iniciar. A gente vai iniciar na página 132, certo? Então, vamos lá, a prof está aguardando aqui vocês. Agora, galerinha, vamos compartilhar a nossa telinha. Língua portuguesa, hoje está abrindo bem bonito aqui para nós, ó. Olha só. Então, vamos fazer a correção da página 133. Qual é a história contada nesse livro? A gente vai falar de qual é a história que estava sendo contada nesse livro aqui, ó, né? A história contada nesse livro é a história da Chapeuzinho Vermelho, como vocês podem ver aqui. Deixa eu ampliar. Ó. Chapeuzinho Vermelho, certo? Na capa do livro, o que ajudou você a descobrir qual era a história? Né? O que ajudou a gente a descobrir qual era a história? O capuz vermelho usado aqui, né? A gente percebe a cestinha de frutas, o lobo aqui atrás na imagem, né? A gente consegue perceber que ela está dentro de uma floresta, o capuzinho dela, né? Não é a Chapeuzinho Vermelho que normalmente a gente está acostumado, mas é a Magali, certo? Então, esses eram os elementos que a gente consegue perceber ali na imagem, tá? 2. Agora que não restam mais dúvidas, escreva o título da história na capa do livro. Aí a gente escreve aqui, ó, Chapeuzinho Vermelho. Algumas histórias, mesmo sendo muito antigas, são contadas e recontadas até hoje. E como quem reconta uma história sempre conta do seu jeitinho, podem existir muitas versões dela. Ou seja, a mesma história pode ser contada de diferentes formas. A prof já leu isso para vocês ontem e explicou, né? Cada pessoa tem o seu jeito, o jeito de contar essa história, né? Seja para mim, para você, para sua família. Se eu for contar a história da Chapeuzinho Vermelho, eu vou contar de um jeito. Se a mamãe for contar sem também ler um livro, ela também vai contar do jeito dela, tá? Assim como o Maurício de Souza fez nesse livro aqui. Ele contou a história da Chapeuzinho Vermelho do jeito dele. Então, olha lá. Qual é o nome da turma criada por Maurício de Souza? O nome é a Turma da Mônica, tá? B. Qual o nome da personagem criada por Maurício de Souza, que aparece na capa do livro? É a Magali, o nome dela, tá? É a Magali, o nome dessa personagem. De que outra personagem ela está vestida? A Magali está vestida aqui na capa do livro de Chapeuzinho Vermelho, tá? Ela está vestida aqui, nesse livro aqui, ele vestiu a Magali de Chapeuzinho Vermelho. Joia? Então, vamos corrigindo. Aqui, a atividade da página 133, certo? E depois a gente já vai corrigir a próxima página. Vamos lá. Página 134, número 4. De acordo com a capa, o reconto de Maurício de Souza parece uma história que causa medo ou uma história com humor? O que vocês acham? Que é uma história que causa medo? Dá pra gente sentir medo olhando aqui a capa? Não, né? É uma história com humor. Já dá pra gente perceber ali que é humor, por quê? Remete o fato da personagem, ó, ser comilona, porque a Magali é comilona, né? Comeu já todas as maçãs que tá no cesto, né? Espanta de o lobo ali atrás, ele tá com uma carinha engraçadinha, né? A expressão do lobo ali não tá com cara de lobo mau. Ó a diferença da cara desse lobo aqui pro lobo que tá lá atrás da Magali, né? São diferentes, não é mesmo? Então, a gente percebe que não é
uma história que assusta, mas de humor. 5. Fale para a turma a sua opinião. Ao observar a capa do livro de Maurício de Souza, você acha que a história contada por ele é exatamente a história que você conhece? Por quê? Uma resposta pessoal de vocês, tá certo, galerinha? Infelizmente, não tem como a prof ouvir. Na versão que você conhece, quem são os dois personagens principal da história? Quem são os personagens principais dessa história? A Chapeuzinho Vermelho e o Lobo, certo? Vamos lá. A história Chapeuzinho Vermelho é um clássico infantil. Você sabia que essa história é contada e recontada há mais de 300 anos? Isso nem a prof sabia. 300 anos. Olha, é coisa, né? Nem a prof sabia. Então, como atividade prática, a gente vai realizar o quê? A leitura, né? Então, a gente tinha que realizar a leitura dessa historinha, tá? Aí a prof orientou vocês ontem. Depois da leitura, a gente tinha a atividade da página 138 até a 140 para fazer, certo? Então, vamos lá. Quem mandou fazer um chapéu para Chapeuzinho Vermelho? Quem mandou fazer um chapéu para Chapeuzinho Vermelho? Foi a avó, né? Quem mandou fazer o chapéu foi a avó, tá? 2. Leia o trecho abaixo. Ao atravessar a floresta, ela encontrou o senhor lobo, que ficou louco de vontade de devorá-la. Que lobo maldoso, né? Letra A. A palavra ela se refere a que personagem da história? A Chapeuzinho Vermelho, né? Ela, o lobo ficou com vontade de devorar ela, a Chapeuzinho, tá? B. Por que o lobo resolveu não devorar a menina nesse momento da história? O lobo não ousou devorar Chapeuzinho por causa da presença de alguns lenhadores na floresta, tá? Então, como ele viu que tinha alguns lenhadores na floresta, ele decidiu não devorar ela naquele momento, tá? Foi por isso. 3. Pinte as opções que indicam o que o lobo fez para chegar primeiro à casa da vovó. O que ele fez? Correu a toda velocidade e pegou o caminho mais curto, certo? Então, corrigem aí, ó. O prof vai dar uma afastadinha para que vocês possam corrigir, tá? Número 4, 5 e 6 da página 139. Vamos ver. 4. Qual personagem não apareceu nessa versão, mas aparece em outras versões da história de Chapeuzinho Vermelho? Marque um X. A mãe de Chapeuzinho, o príncipe, a avó de Chapeuzinho, o caçador ou o lobo? O príncipe e o caçador, certo? Número 5. O lobo bagunçou os acontecimentos da história que você ouviu. Reorganize os acontecimentos numerando de 1 a 5. Qual foi o primeiro acontecimento? Chapeuzinho saiu para levar o bolo e manteiga para a avó. O segundo, Chapeuzinho encontra o lobo na floresta. Terceiro, o lobo chega à casa da avó e a devora. Quarto, Chapeuzinho estranha a aparência da avó. E quinto, o lobo devora Chapeuzinho, tá? Então, essa é a sequência. 5, 3, 1, 4, 2, certo? A número 6 é uma resposta pessoal também. O que você achou do final dessa versão da história? Por quê? Né? O que vocês acharam aí dessa versão final? Eu não gostei. Vocês gostaram? Eu fico curiosa aqui para saber, tá? Então, corrijam agora essas duas páginas, galerinha, ó. Tá? Que a prof vai para a última página da correção. Vamos lá, então. Número 7. Você sabia que no Fantástico Mundo do Era uma Vez, as histórias podem até se misturar? Observe a capa do livro abaixo. Chapeuzinho, adormecida no País das Maravilhas. Olha lá. O título do livro reúne 3 histórias muito conhecidas. É do porquinho, dos 3 porquinhos? Não.
Alice do País das Maravilhas? Sim. A Bela Adormecida e Chapeuzinho Vermelho. Então, ó, Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas. Fala da Chapeuzinho Vermelho, da Bela Adormecida e da Alice no País das Maravilhas, tá? São essas três opções. E você? Quais personagens gostaria de misturar na mesma história? Escreva o nome deles abaixo. Que personagem você gostaria de misturar em tudo, né, numa história só? Né? Eu gostaria de misturar, por exemplo, o Woody, a Jessie, o Buzz Lightyear. Depois eu queria misturar eles. Deixa eu ver com qual outra história mesmo que eu gosto muito. Deixa eu lembrar. Eu tenho tanto filme assim, de tanta... Mas aí é filme, né? Ó, Prof. já tá lelé, é filme. De história, eu acho que eu queria misturar o Patinho Feio. Eu queria misturar a história do Patinho Feio com João Pé de Feijão. E vocês? A Prof já estava misturando filme com história. Eu queria misturar o personagem do Patinho Feio com João Pé de Feijão. O que será que ia acontecer nessa história, né? O que será? Então, corrigem aqui, tá, galerinha? Número 7, porque a B é uma resposta pessoal. Nós vamos pular a página 140, nós vamos pular a página 141 e 142. E como atividade, a Prof vai deixar hoje aqui para vocês, tá? A página 143, aqui, galerinha, essa página aqui, pela estrada fora, compreendendo a língua, tá? A gente vai ouvir outra historinha aqui, pela estrada fora. Então, a Prof vai deixar de atividade para vocês a página 143 até a página 148, tá? Então, página 143 até a página 148. Primeiro, uma leitura. A gente vai fazer uma leitura. E depois, a gente vai fazer as atividades propostas, ó, tá? Que tem aqui na página 144, 145, na página 146, 147 e 148. Essas histórias, galerinhas, que estão presentes aqui, essas atividades que estão aqui presentes nessas páginas, são atividades que a gente já está acostumado a fazer, só para a gente exercitar mesmo, tá? O nosso conhecimento, tudo que a gente vem aprendendo até agora, tá? Então, não tem segredo. Então, a gente vai ler, vai fazer, vai responder bem direitinho, bem bonitinho, tá combinado? E amanhã, na correção, a Prof vai corrigindo e explicando para vocês, tá? Corrigindo e a gente vai corrigindo e conversando, senão fica muito maçante para vocês. A Prof explica tudo hoje, corrige tudo amanhã, explica tudo de novo, fica muito repetitivo. Então, vocês realizem as atividades da página 143, tá? Página 143 até a página 148 das atividades de língua portuguesa. Combinado? Amanhã a Prof vai corrigindo e vai explicando, corrigindo e explicando. Joia? Então agora dá um congela aí na Prof, realiza todas as atividades de língua portuguesa e depois volta aqui. Combinado? Até daqui a pouco. Tem só tu? Desculpa, galerinha, saiu um áudiozinho aqui, né? Agora a gente vai trabalhar com matemática, tá bom? Vamos pegar o nosso livrinho de matemática. Deixa a Prof compartilhar aqui a telinha com vocês. O de português já foi. Vamos abrir o de matemática. Galerinha, matemática, a Prof também vai dar uma puladinha na página 92 e 93. Nós vamos retornar essas duas páginas na semana que vem, porque a Prof não quer confundir vocês nesse momento, tá? Então, a Prof primeiro vai trabalhar aqui com essas páginas e aí a gente retoma com as páginas 92 e 93 um pouquinho mais para frente, combinado? Então, a gente vai abrir lá na página 94, diferentes formas de contar. O que isso está querendo nos dizer? Está querendo nos mostrar que a gente pode contar de diferentes maneiras as quantidades. Por exemplo, tá, galerinha? Ó, eu tenho aqui na minha mão um grupinho, né, de cubinhos. Eu posso escolher contar esses cubinhos de 1 em 1. Então, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Eu contei eles de 1 em 1, certo? 1 em 1. Eu posso também escolher contar eles de 2 em 2, ó. 2, 4, 6. Eu também posso optar em contar eles de 3 em 3, ó. 3, 6. Então, percebem que a contagem ela pode ser feita de diferentes maneiras? Claro que para que a gente possa contar de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, de 6 em 6, a gente precisa ir desenvolvendo essas habilidades, fazendo cálculo mental. Porque quando a gente conta de 1 em 1, é mais fácil. Eu vou seguindo uma sequência, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu vou contando de 2 em 2, eu já preciso ir agrupando na minha cabecinha e contando, ó. 2, com mais 2, 4, com mais 2, 6. Né? Então, para vocês nesse primeiro momento, não é assim tão simples contar sem ser de 1 em 1. Mas a gente aqui no livro está trazendo para a gente uma proposta, né? Um desafio para que a gente vá aprimorando essa contagem. Então, percebam, galerinha, que aqui na página 94, ó, a gente tem a contagem do número. Então, olha lá. A prof está até mostrando aqui para vocês, para ajudar vocês na compreensão, tá? Diferentes formas de contar. Complete a sequência numérica de acordo com a contagem indicada. Se precisar, consulte o quadro numérico. De 2 em 2, começando em 20 e terminando em 40. Então, você vai começar a contar nessa reta aqui, de 2 em 2. Eu tenho 20. Coloco mais 2, eu vou ficar com quanto? 20 mais 2, 22. Eu tenho 22. Se eu colocar mais 2, eu vou ficar com quanto? 22 mais 2, 24. Então, vocês vão fazendo esses agrupamentos de 2 em 2, até chegar lá no número 40. Combinado? Na letra B, você vai contar de 5 em 5, começando do 50, tá? E indo diminuindo, terminando no 0. Então, eu começo por 50, tá? Deixa a prof fazer uma coisa aqui, só um pouquinho. Deu, galerinha? Obrigada. Então, olha só, deixa a prof mostrar para vocês agora aqui uma coisa. Eu começo do 50, ó. E eu vou diminuir agora. Quem vem antes do 50 pensando de 5 em 5? Tá? O 45. Quem vem antes do 45 pensando sempre de 5 em 5? Tá? Então, ó, a gente vai pensar lá. Se eu for contar do 0 de 5 em 5, olha como eu vou fazer. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. E se for de trás para frente, do 50 até o 0, é a mesma coisa. A gente vai contar de 5 em 5, ó. 5, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30, mais 5, 35. Combinado? Agora a letra C, de 10 em 10. 10, ó, vamos pensar na barrinha. 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40. Tá? Então, olha lá, de 10 em 10, começando pelo 3, até completar a sequência. Eu tenho 3. Se eu colocar mais 10, com quanto que eu vou ficar? Com 13. 10, ó, 10 mais 3 é 13. E depois, se eu colocar mais 10, eu vou ficar com quanto? Eu já tenho 13. Coloco mais 10, vou ficar com quanto? Tá? Até terminar ali a sequência. Joia? Depois, na página 95, pinte o quadro numérico conforme solicitado abaixo.
De vermelho, todos os números cuja soma dos algarismos seja igual a 4, tá? Então, quais são os números que a gente vai pintar de vermelho? São aqueles números que eu, somando os algarismos, vai dar 4, tá? A gente não vai somar aqui a quantidade. A gente vai somar os algarismos, tá certo? Então, olha a diferença. Eu não vou somar quantidade. Por exemplo, se eu somar o algarismo 2 com mais o algarismo 2, vai dar 4. Agora, se eu pensar em quantidade, né? Aí é diferente, galerinha, tá? Nessa atividade, a gente vai pintar os algarismos e não a quantidade dos números, tá certo? Então, vê se vocês conseguem entender isso. Se eu for pensar em quantidade, é aquilo que a professora Flávia ensina para vocês. 20 mais 2 é 22, porque 2 mais 2 é 4. Aqui está pedindo para a gente fazer justamente isso, somar o algarismo. Então, no número 22, se eu pegar o algarismo 2 mais o algarismo 2, vai dar 4. Não é verdade? Se eu juntar os algarismos. Agora, se eu for pensar no número 22 dentro da quantidade, é 20 mais 2. A prof não gostou dessa atividade. Eu acho que vai confundir a cabecinha de vocês. Mas vamos ver o que as famílias depois vão dizer para a prof, tá? Achei que essa atividade desconstrói o sentido que a prof vem construindo com vocês. Então, se vocês não entenderem, não tem problema. Eu não quero que vocês se confundam. De azul, todos os números cuja soma dos algarismos seja igual a 10. Soma dos algarismos, tá, galerinha? A gente está falando aqui, a gente não está falando da soma de quantidade. Tá combinado? Então, se vocês não entenderam, não tem problema, não precisam fazer. Tá? O prof não curtiu essa atividade, porque eu acho que vai confundir um pouco a cabecinha de vocês. Mas vejam, tá? Vejam se vocês conseguem compreender isso. Se as famílias vão conseguir clarear isso para vocês. A prof já falou sobre isso várias vezes, né? Se eu pegar o número 22, tá? Se a prof pegar o número 22 e a gente pensar nele em quantidade, a gente vai fazer isso, né? O número 22, se a gente pega lá, ó. Deixa a prof mostrar aqui grande para vocês, calma aí. Ó, se a gente pegar aqui o número 22, ó, né? Para a gente compor esse número, a gente sabe que é como? É o 20 mais o 2, que vai ser igual a 22, tá? Mas se a gente somar só os algarismos, quem são os algarismos desses números? É o 2 e o 2. Então, ali naquela atividade, está pedindo para você somar os algarismos, ó. Somar. Eu vou somar o 2 mais o 2, o algarismo só, e não a quantidade dele, tá? O algarismo. O algarismo 2 mais o algarismo 2 dá quanto? Tá? Vai dar 4, tá? 2 mais 2 é 4. Mas a gente não pode esquecer disso aqui, ó. Que o número 22, ele é formado pela quantidade de 20 mais o 2. Combinado, galerinha? Então, de atividade de matemática, a gente fica com a página 94 e 95. Qualquer dúvida, chama a prof lá no WhatsApp para a gente esclarecer as dúvidas, tá? Não fiquem confusos, tá certo? A assistente do Google quer falar com a prof. Vê se pode isso. A prof fala aqui, ela grava a voz da prof e fala aí sozinha. Tá certo, galerinha? Então, não se esqueçam disso. E qualquer dúvida, fala com a prof. Combinado? Beijinho no coração de vocês, galerinha, tá? Até amanhã.